Salve pessoal, tudo bom? Sou Carol Garcia, terapeuta e astróloga, e hoje o assunto é relacionamento, um assunto muito gostosinho, né? Apreciado por muitas pessoas, porque afinal de contas somos seres que se relacionam, independente se for relacionamento afetivo, amoroso, mas a gente se relaciona afetivamente com os nossos amigos, com a nossa família, né, com colegas de trabalho, enfim, com a sociedade como um todo, né? A gente não nasceu para ficar enclausurado, salve aí na pandemia, né? Então a gente precisa se relacionar. Então, quando a gente fala de sinastria, né, tem alguns pontos que eu acho muito importantes, né, na astrologia, que são muito interessantes, que são pouco falados. Claro, quando a gente pensa em sinastria ou falar de relacionamento, a gente já quer pensar em Vênus, em Marte, né? Essa combinação de ascendente com o Sol, com a Lua, que são importantes também, mas eu vou trazer aqui algumas curiosidades também sobre relacionamento. Vamos lá? Eu gosto muito de falar de Urano em trânsito, né? Mas por que, cara, Urano em trânsito? Porque Urano é o planeta que vai trazer liberdade, que vai trazer senso de autonomia, de libertação, dessa sensação de mudança, de autenticidade. Então é meio que quando a gente tem um trânsito tanto na casa 1 quanto na casa 7, na nossa casa 1 quanto na nossa casa 7, pode ser algo como vou ser eu mesma, independente se você vem comigo ou não vem, se você estará ao meu lado ou não. A gente se infla de uma liberdade, né, dessa atmosfera mais autônoma, né, mais dona de nós mesmas, né? Então é muito interessante que quando ele passa pela casa 1, pode acontecer também da gente querer se libertar, se rebelar, fica com aquele espírito meio rebelde, né? Afinal de contas, Urano é o planeta regente de Aquário, né? Do signo de Aquário. Então, certamente isso traz uma certa rebeldia, né? Mas não necessariamente ruim, apenas uma vontade, né? De querer ser você mesma, né? Independente se a pessoa que está com você vai te acompanhar ou não. Então, a gente meio que se rebela. E quando passa na casa 7, aquilo vem para nossa personalidade, né? Para nossa casa 1, que é o ascendente. Então tem muito a ver com a maneira como eu fico, como eu me torno, né, perante as pessoas. E isso, obviamente, pode incomodar, pode intervir, né, na relação com outras pessoas, não só uma relação, como eu falei, amorosa, mas com as pessoas de modo geral. A gente fica mais querendo ser a gente mesma, entendeu? E meio que, se dane. Às vezes isso pode até gerar um impacto aí negativo, dependendo de como as pessoas vão te perceber em relação a isso. Mas de modo geral, esse trânsito ele pode ser muito benéfico, da gente realmente absorver o que o Urano traz de melhor, tornar a nossa mente mais lúcida, né? Mais criativa, mais cheia de energia, pensamentos múltiplos, né? Olhar para coisas que a gente não olhava antes, perceber nuances, insights, captar insights, que antes a gente estava ali fazendo mais do mesmo, e de repente com uma entrada de Urano na casa 1, isso pode realmente mexer com os nossos instintos e a gente se torna uma pessoa até mais criativa, né? Reciclando todas as coisas. E quando está em trânsito pela casa 7, isso chacoalha bastante as nossas relações como um todo. Se você está num casamento, num namoro de longa data, isso pode realmente estremecer as bases, porque o Urano gosta de dar essa mexida, né? Desafia a nossa relação tradicional. Então você vai ser pego de surpresa ali por questões, né? Você vai começar a questionar, né? Renovação, inovar essa relação, torná-la nova. De alguma maneira você vai querer mudar a sua relação. Você vai achar tudo muito velho, muito desgastado, você vai querer renovar. Se for uma relação forte, firme, de bases sólidas, ela vai permanecer firme e forte. Se a coisa já está mexida e nunca foi lá essas coisas, é o momento daquilo ir embora, né? Finalizar, porque realmente o Urano traz também os rompimentos, né? Então é bem interessante. Vênus em aspecto com Saturno também pode ser um aspecto muito legal da gente observar. Aí sim, nas sinastrias, né? Comparando um mapa com o outro. Quando a minha Vênus aspecta com Saturno da pessoa, ou o meu Saturno com a Vênus da outra pessoa,
em qualquer tipo de relação, mas vamos trazer aqui para um relacionamento amoroso. Isso pode ser um peso ou um compromisso, pode ser as duas coisas juntas, né? Pode ser a princípio um peso, uma relação que traz dureza, rigidez, a pessoa do Saturno limita a pessoa da Vênus, né? Que tem o planeta Vênus, quando eles aspectam, tá? E quando a gente fala de aspecto, pode ser conjunção, pode ser uma oposição, pode ser uma quadratura, ou seja, esses aspectos que realmente tensionam, mas que podem se tornar obstáculo para um desafio que você vai superar e aquilo vai dar bom no final, tá? Tudo vai depender da qualidade, é um teste, né? Se você quer testar alguém, veja se você tem esse aspecto com a pessoa, porque se vocês superam uma quadratura de Vênus com Saturno, por exemplo, onde um tem Vênus, outro tem Saturno, e eles aspectam de forma mais intensa, mais difícil, né? Não tão fluida, como se fosse um trígono, como se fosse um sextil, que aí a coisa flui diretamente, mais rapidamente, melhor. Quando tem esse aspecto de oposição ou quadratura, e às vezes até conjunção, a tensão ela é mais nítida logo de cara, mas é isso que eu falei, se a relação for boa, vocês ultrapassam esses desafios, né, desses aspectos que são mais densos, e vocês têm tudo para ser felizes, porque eu brinco que Saturno é muito amigo de Vênus. Ele traz sim uma limitação, ele pode ficar meio rígido, a pessoa de Vênus pode achar a pessoa de Saturno muito fria, muito dura, muito escassa, né? Não traz muito para a relação, mas ao mesmo tempo isso pode ser um teste para que vocês se conheçam, porque o Saturno vai sempre primar. Por quê, né? Pela durabilidade, pela resiliência, paciência, tudo tem que ser duradouro para Saturno, então ele pode testar essa Vênus aí, né? Falando da Vênus aí da pessoa, de modo que vocês construam algo muito sólido, muito equilibrado, muito firme. Então pode ser uma boa, dá uma olhada aí, Saturno com Vênus. Agora, se vocês têm Lua e Marte que aspectam, tá? A gente tem que aspectar. Tem que estar no mesmo signo, tem que estar no signo oposto, tem que estar, né, num trígono, ou seja, no mesmo elemento, né, um signo de mesmo elemento, que isso é bom, de mesma qualidade, se forem cardinais, aí vira quadratura, e aí é uma tensão, mas não importa o aspecto, porque os aspectos tensos, desafiadores, eles também, quando a gente ultrapassa, eles são desafios, são testes para que a gente ultrapasse. A gente sempre tem muitos aspectos tensos da nossa vida e são através desses aspectos tensos que a gente evolui. Nunca é no trígono, nunca é num aspecto fluido que a gente tem evolução. Isso serve até para o nosso próprio mapa natal. A gente não vem com o mapa todo perfeitinho. E os trânsitos também sempre vão aspectar na nossa vida. Alguns planetas vão tensionar, enquanto outros vão jogar flores ali, vão abençoar, vão trazer benesses. Só que quando o trânsito às vezes é muito fluido, a gente como ser humano tende a passar batido, falar, tá tudo indo bem, tá tudo legal. A gente mal agradece, mal para reparar que a coisa tá indo bem. Nós, seres humanos ocidentalizados, tendemos a parar para prestar atenção normalmente na dor, quando aquilo pega, né? Quando a água bate na bunda, né? Como dizem aí no ditado popular. Quando a água bate na bunda, a gente para prestar atenção em que algo precisa ser mudado. Agora eu tô sentindo que preciso, né? Tá apertando aqui, tá difícil, E aí esses aspectos são aqueles que fazem a gente evoluir, que é uma quadratura, que é uma oposição, que são esses chamados, esses chacoalhos cósmicos. Na verdade, é assim que a gente funciona. Então, quando a gente tem, por exemplo, Lua com Marte, Lua, o emocional, a minha segurança, né? A minha necessidade, enfim, minha reatividade no relacionamento, mas também a minha base emocional, né? Quando a outra pessoa que tem Marte aspecta com a minha Lua, Marte é tensão, Marte é um pouco de briga, é um pouco de impaciência, é um pouco de agitação, muita ação, né? Muita energia vital também. Então isso pode ser muito bom se for bem construído, né? É como se a necessidade do casal ali fosse sempre de manter viva a relação, né? Porque
porque a pessoa da Lua percebe aquela energia, é a pessoa que sente, é a pessoa da Lua, no caso. A pessoa de Marte é a pessoa que põe lenha na fogueira ali. Então, se não for um aspecto bem trabalhado, você logo vai perceber que é tensão atrás de tensão. A pessoa da Lua vai se sentir muito reprimida, muito tensa, né? Muito cheia de, realmente, questionando se vale a pena, né? Porque aquelas emoções são mais do que você poderia sentir. Então, se for algo que realmente vai acontecer, realmente é só uma necessidade. Se for para ser uma relação firme e duradoura, vocês vão se provocar ali, principalmente a pessoa de Marte, vai manter acesa essa chama e vocês vão, vai ter ciúme, vai ter um pouco de possessividade, esses conflitos emocionais que às vezes, com muita moderação, com muitas doses pequenas, isso pode manter viva a relação, sim, ciúminho, não sei o que, isso tudo pode ser gostoso no começo, mas se for constante e aquilo for crescendo, a gente sabe que dá ruim. Aí fica tóxico e aí não dá certo. Mas em pequenas doses, de vez em quando, Lua com Marte pode dar um caldo interessante, mas com moderação. Então perceba aí se o seu mapa e a pessoa que você está junto tem esse aspecto de Marte com Lua. Netuno na casa 7, por exemplo, quando a gente tem Netuno no nosso mapa natal na casa 7, isso quer dizer o quê? Que eu coloco sempre a pessoa da casa 7, que é o outro no meu mapa, num pedestal. Então pode ser que eu tenha uma visão muito romântica, né, desse relacionamento, dos meus relacionamentos, sejam eles quais forem, das minhas parcerias, das pessoas que estarão comigo, né? Pode ser que eu crie sempre um véu, sempre uma ilusão em torno da pessoa com a qual eu me relaciono, né? Ou seja, eu crio essa conexão meio que se desfaz, né? Ilusória, coisa meio sonhadora demais, mas também, né, a gente pode entender que pode ser algo de maturidade, que você realmente, Netuno, vai te trazer o quê? Um amor que transborda, um amor de pura doação, de puro entendimento, de pura compaixão, aquele amor transcendental, típico de Netuno. Então, se você tem esse Netuno na casa 7, você tem a tendência a jogar todo esse amor, a se doar para a pessoa amada. Então, pode ser uma dose de romantismo, mas pode ter grande dose também de ilusão. Então, ficar atento, atenta sempre a esse aspecto. Se você tem Netuno no mapa, com certeza você já percebeu que você é uma pessoa que é muito esponja, você vai junto na relação, você expõe a pessoa sempre num lugar mais alto do que ela deveria. E claro, somos todos seres humanos, a pessoa não vai ser um deus na sua vida. E pessoas com Netuno na 7 tendem a endeusar a pessoa com a qual se relaciona, tende a colocá-la num pedestal, né? Torná-la uma pessoa magnífica, tal. Aí no dia a dia vê que não é aquilo, porque nunca é, né? Somos seres humanos feitos de carne e osso, temos defeitos, e ao perceber a pessoa que tem esse Netuno na 7, que tem esse olhar, que tem esse véu, né, para as relações por conta de Netuno na casa 7, ela acaba percebendo que no dia a dia não é tudo aquilo, que a pessoa não é tão perfeita assim. E aí o que acontece? Frustração. Então preste atenção se você tem, né, Netuno na 7, para não causar tantas ilusões em relação às imperfeições da pessoa, né? Você tende a fazer isso com frequência. Então repare e trabalhe isso em você. Já entenda que Netuno está causando isso e que você pode olhar cada vez mais de perto, descortinando toda essa ilusão, esse véu da ilusão e olhando de pertinho tudo aquilo que está acontecendo de fato dentro desse relacionamento, e que a pessoa que está com você é uma pessoa normal, igual a todo mundo, igual a você, que tem muitas imperfeições, ela não é perfeita. Aspectos de Sol são muito legais para a gente olhar com Júpiter. Quando você tem um Sol que aspecta com Júpiter da pessoa, isso pode ser uma predição ali de um relacionamento onde um faz o outro crescer, onde um faz com que o outro se sinta especial, né? O Sol, então um engrandece o outro, tem muito crescimento, né? Muita amplitude nessa relação, de realmente ampliar
né, os horizontes dentro de um relacionamento. Então pode ser muito legal, essa energia muito maravilhosa, muito inspiradora, onde um fortalece o outro nesse sentido, né? Júpiter expande, né, a autoestima ali da pessoa, e o Sol ilumina, né, faz com que esse Júpiter se sinta especial. Então é uma troca muito bacana de Sol e Júpiter, que também são planetas amiguinhos, então é legal dar uma olhadinha aí, né, no mapinha de vocês, para ver quem tem Sol, quem tem Júpiter e se eles aspectam, né? Se eles realmente conversam, se eles têm alguma sintonia aí, tá bom? Outro aspecto interessante é Quiron, né? O Quiron é aquele que cura as feridas, né? Dentro do relacionamento. Quiron por si só, ele já denota a nossa relação com as pessoas, né? Com a gente mesmo, feridas de infância. E Quiron é um ponto no nosso mapa onde a gente observa, né, onde eu me curo, né, através da minha ferida, eu me curo, mas sempre através do outro, não é isso? Já falei algumas vezes aqui de Quiron para vocês, no meu Instagram eu falo bastante, tem bastante vídeo de Quiron. Quiron fala muito do outro, né, das perspectivas do outro, né, como eu lido com o outro, porque são as minhas feridas, as minhas dores que eu vou curar através do outro, por isso que a gente se torna meio conselheiro, né, quando a gente olha o nosso aspecto pessoal de Quiron. Então, se a gente fala muito do outro quando a gente analisa Quiron, por que não analisar os Quirons do relacionamento, né? Entre os relacionamentos, de repente o meu Quiron aspecta com Sol, Lua ou a Vênus da outra pessoa, que são planetas mais primordiais ali, Sol, Lua, né, e Vênus. Então é muito legal observar essa dinâmica, né, de Quiron em aspecto com a Lua. Isso pode indicar uma conexão profunda de questões de vulnerabilidade e segurança emocional. Isso é totalmente despertado, porque a Lua fala da conexão emocional. Então, se o meu Quiron se conecta de alguma maneira, eles conversam, né, nos mapas, isso vem à tona, né? Então a gente pode ajudar a pessoa a se curar das suas feridas antigas, né? Falando aí de Lua e tal, enfim. E muita empatia envolvida, muita compreensão, então pode ser um aspecto muito legal. Claro que a princípio Quiron com uma Lua, Quiron de uma pessoa com a Lua da outra, pode fazer emergir feridas emocionais intensas, isso pode vir para a superfície, mas a ideia é que isso, se for uma relação saudável, que isso se equalize, que as pessoas possam se curar mutuamente. É muito bonito esse aspecto. E de Quiron com o Sol, né? Então é o potencial de catalisar o crescimento, né, pessoal, de cura, especialmente para quem tem o Sol tocado por Quiron, né? Se você tem o Sol, a pessoa tem o Quiron, né? Então, esse Quiron, ele traz à tona essa sensação de ser visto, né? Porque o Sol é isso, né? Onde tudo ilumina, é a sensação de se sentir único, especial. Então, pode ser um desafio, a princípio, de ego para a pessoa do Sol, né? Onde o outro Quiron ali toca o seu Sol, né? Tem uma percepção ali diferente que, como eu falo, a princípio pode emergir ali essa questão do ego. O seu ego pode ser desafiado por esse Quiron, mas que com o tempo, né, isso tudo trabalhado direitinho, pode ser um potencial incrível, né, de você se sentir especial e curado através desse Quiron, dessa outra pessoa que aspecta com o seu Sol. Também é muito legal. Quiron é muito bonito, tá? Em aspectos de sinastria, deem uma olhada aí no mapa de vocês. E Quiron com Vênus, a Vênus é o próprio planeta da autoestima, né, do alto valor, da beleza, né, do amor como um todo, o amor que a gente tem por nós mesmos e também pelos outros, né? Por isso que é do alto valor, da autoestima, né? Tudo isso é super importante. Então, existe uma troca afetiva muito bonita, né? Mas também pode emergir o que? As vulnerabilidades, né? Dentro dessa relação. A pessoa de Quiron desperta essa vulnerabilidade na pessoa de Vênus, né? Faz emergir as suas feridas em relação a si mesma, em relação ao próprio alto valor, né? Então tem todas essas feridas em torno do amor, da autovalorização, né? Então é desafiador, traz algumas inseguranças a princípio, mas se for uma relação bacana, vocês se curam mutuamente. Então essa questão do se relacionar pode se tornar de fato uma ferida a ser curada, né, ao longo do tempo. Então pode ser algo muito interessante também de ser
observado. Legal, gente? Eu trouxe alguns pontos aqui diferentes para a gente analisar em sinastrias, no próprio mapa, no trânsito, né? Coisas que acontecem aí e que são de alto valor para o nosso entendimento cósmico aí, evolutivo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu comentário aqui que eu vou gostar muito de saber. Deixa um joinha também, que vai ser um prazer. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que vai se beneficiar, que está entrando numa relação ou que está num relacionamento mais duradouro, que precisa dar uma olhadinha. Eu faço mapa de sinastria também, claro. Qualquer coisa, estou por aqui, basta entrar em contato. Um beijo.